Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é mais um para a playlist de literatura brasileira, onde eu faço rápidos comentários dos últimos livros que eu li, dessa temática, justamente porque eu estou ampliando. E também nessa mesma playlist vai aparecer mais à frente a aula, a teoria também, mas basicamente isso aqui é só um comentário dos últimos livros que eu li. Muita coisa eu não li, muita coisa eu estou relendo também desde o ensino médio. E justamente essa parte de reler essa ideia que a gente lê no ensino médio, porque parte da proposta dessa playlist também é a gente começar a discutir ou refletir, conforme for lendo a teoria, enfim, indo propondo os vídeos para vocês, de o porquê que a gente lê um livro e não o outro, qualidades, também a parte ideológica, enfim, tudo isso vai ser discutido. E hoje eu vou comentar alguns livros que eu mostrei no vídeo de últimas leituras, só agora um pouquinho mais de comentários. Lembrando que também tem os links de compra na descrição, e quando você compra o livro ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal. Então eu vou começar discutindo aqui o Iracema, certo? E o Macunaíma, certo? Do Mário de Andrade. Esses dois livros eu ganhei aqui, ó, como você pode observar, são edições mais simples, mais antigas. Muitos colegas professores e, enfim, me deram de presente. E o que eu não ganhei, eu estou comprando. Por exemplo, já vou citar aqui, aqui dessa editora Princípios, que eu estou comprando vários dessa editora, porque realmente está com preço bem competitivo e eu gostei do material que eles estão oferecendo, por isso que sempre está aparecendo aqui. Então, propondo uma discussão inicial, o que acontece? Então, os dois são sobre índios, essa parte aqui do Brasil. Eu não fiz ainda o estudo, digamos assim, preparar todo o resumo, o fichamento do nome de todas as escolas literárias, momentos literários, períodos, todas as características. Eu pretendo construir isso também para ver se realmente alinha ou não, ter algumas discussões nesse sentido, porque algumas escolhas de colocar um autor ou um livro dentro de uma escola específica, de um momento específico, às vezes é uma escolha assim, muito arbitrária também, dependendo do autor que está sendo discutido. Então, o que eu posso comentar? Então nós temos o Iracema. O Iracema, eu não lembrava se era interessante, e agora após a leitura de novo, o que eu posso comentar? Que ele realmente, para a questão de ser agradável a leitura, nessa proposta de vamos colocar para os alunos lerem, para esse momento de incentivar a leitura. O Iracema e o Macunaíma, eles não são muito agradáveis, certo? Mas o Iracema, tá? Ele já é um pouco mais, no sentido que aqui, nessa minha ediçãozinha, tem uma pequena introdução, que é um conceito um pouco... então este autor, quando escreveu o livro, tem uma ideia um pouco de poesia. Aí eu, após a leitura, falei, ok, tudo bem, acho que até poderíamos analisar dessa maneira também. Só que a história, ela é um pouco parada, você não gosta muito dos personagens. Diferente do que eu lembro que eu li tanto no ensino médio, depois eu li na faculdade, do Guarani. O Guarani já é muito mais agradável, tem essa edição aqui, ó, também do Princípios, como eu comentei, que está um preço sempre mais competitivo. Eu ainda não li novamente, mas antes de fazer o vídeo eu vou reler também aqui. Mas o Guarani eu já sei que tinha uma história agradável, tem começo, meio e fim, no sentido que você consegue entender, conversar, ter uma experiência de leitura, enfim, de os alunos conversarem entre si, muito mais agradável no Guarani. O Iracema não seria possível, eu não vejo se inicialmente convencendo os alunos a ler e eles conseguindo ler no sentido de gostar da leitura e depois fazer uma discussão. Se for um pedaço do livro, aí tudo bem, falar, vamos ler este capítulo ou algumas páginas para a gente fazer uma atividade na aula. Acho que daí seria mais adequado, o que eu posso propor inicialmente. E, como sempre, temos a ideia de símbolo. Então aqui, tudo bem, no Guarani, a gente sabe que ele está tentando construir essa parte de identidade do Brasil, nossa cultura, a nossa literatura. Então aqui fica, digamos assim, mais confortável na minha visão inicial de eu discutir esses conceitos com os alunos, do que eu tenho de experiência de leitura, Claro, eu leciono outras matérias, história, geografia, mas fazendo essa discussão porque, enfim, as técnicas, o mapa mental, construir lousa, depois tem as provas, também é muito próximo às discussões teóricas, E continuando no Iracema, tem essa parte aqui porque a Índia, a Iracema, ela vai abandonar a cultura dela para casar com um homem branco. Até aí, tudo bem, podemos analisar, talvez ler trechos ou apresentar um resumo e aí fazer a análise dos símbolos, daí já ficaria mais confortável, no sentido de eu acho que seria a aula ficaria mais fluida, mais fácil de passar os conceitos para os alunos. Agora, o Mário de Andrade, neste aqui,
eu ainda vou terminar de assistir e ler mais para o vídeo só sobre ele, mais à frente eu vou trazer no canal. Pelo que eu percebo, a explicação teórica sobre o livro é muito interessante, muito agradável de ler, porque então tópicos que vai falar sobre o povo brasileiro, a nossa formação, que ele reuniu lendas e mitos, que é como se fosse um poema épico, né? Só que, justamente também essa ideia da semana de 22, que é um item muito comum, que eu lembro que era assim, cair em várias provas, que na semana de 22 a gente está tentando construir a nossa cultura. Então, na semana de 22, os autores iam escolher, né, ou ler e tentar pegar características do exterior com as características do Brasil e formar uma coisa nova. Então tinha esse era um item que era bem recorrente nas questões. Não vou me alongar aqui, porque não é a proposta. Não sei qual é a sua experiência de leitura do Guarani, do Iracema. Seria bem interessante que você colocasse nos comentários para a gente ir ampliando a discussão. Mas esse aqui do Mário de Andrade, a leitura é muito difícil. Parece que as informações são soltas, não tem uma fluidez assim. Tudo que eu vi, os teóricos, né, professores, tem vários materiais no YouTube mesmo, várias palestras e aula, a parte teórica está bem explicada, tudo certo. Você fala, nossa, o livro é incrível. Você vai ler, o livro é muito difícil de ler, não é agradável também a leitura. Então, não sei se você tem essa experiência também, porque pelo que eu já assisti, já li, nenhum deles fala que a leitura é muito difícil. Então passa a impressão que toda aquela teoria que eles construíram está no livro, e eu não reparei. Eu até concordo pela interpretação, não estou confortável de falar, não, ok, realmente talvez ele fez tudo isso. Uma outra opinião, né? Se eu que já estou disposto a ler os dois lados, com atenção, com teoria, tive dificuldade, eu estou julgando que pessoas que não estão predispostas a uma leitura, lá no ensino médio também, não seria a melhor opção. Tanto que, posso antecipar aqui, que eu vou comentar também, o Brás Cubas, esse Noite da Taverna aqui. Você sabia que esse Noite da Taverna tem itens que são, digamos, adultos, então eu não sei, talvez só no terceiro colegial seria mais seguro, ou dependendo da turma, né, você queria aqui visualizar se aquela turma já está com maturidade para ler. E, enfim, às vezes pode dar algum problema com os pais, alguma coisa nesse sentido. E complementando do Brás Cubas aqui nessa minha edição, e é interessante essa edição também, que tem umas perguntinhas de vestibular, tá nos meus planos utilizar também para fazer a nossa discussão mais à frente. Enfim, comentando, né, o Brás Cubas não é o que eu acho mais divertido, os contos deles, o Dom Casmurro são muito mais interessantes, são muito mais agradáveis à leitura. Então o Machado de Assis, ele é muito importante, eu entendo isso, eu acho que talvez no caso dele, mesmo por exemplo o Brás Cubas, que tem algumas dificuldades teóricas aqui que eu já posso comentar, que eu fiz uma anotação, né? Então ele vai para o passado, para o futuro, para o presente. Então o começo é mais interessante, depois ele mistura um pouco essa parte do tempo, então a gente fica um pouco perdido em alguns momentos, aumenta essa complexidade, mas mesmo assim ele é fluido e dá para você entender e ficar com uma leitura agradável. Os outros dois que eu comentei, eu não senti isso. O Noite na Taverna, o Noite na Taverna, que eu tenho essa edição aqui, deixa eu ver aqui o que eu escolhi para fazer o comentário. Então são contos, né? Como se fosse uma literatura fantástica, porque está os 4 personagens e cada um vai contar uma história. E essa história então envolve terror, envolve fantasia, porque cada um deles está, digamos assim, histórias de relacionamentos. Alguns são mais ou menos pesados, então, só que é uma leitura assim muito rápida, muito fluida. É um livro muito curto, né? Então, por exemplo, nessa minha edição, olha, o tamanho da letra é aqui, ó, tamanho 14, quase 16. E quantas páginas são? São 96. Quer dizer o quê? Seria 40 páginas, poderia propor para os alunos lerem, e aí sobraria tempo para fazer um trabalho, alguma outra coisa nessa direção. Perceba aqui que a discussão é no sentido de ser agradável na leitura e de símbolos, uma coisa inicial. Eu ainda não fiz toda a amarração de teoria literária e das escolas literárias, então seria mais camadas, mais possibilidades, visto que deixa essa discussão tão rica. E quanto mais você for participando, você vai contribuir aqui para o canal para eu refletir e ir construindo novos vídeos, novos materiais aqui para a gente, enfim, conteúdo para vocês.
e justamente que eu li recentemente, no sentido de ser polêmico, digamos assim, esse Noite na Taverna está próximo de eu gostei muito da leitura, só que são temas assim de difícil discussão, precisaria de uma maturidade um pouco maior da turma, como por exemplo o Lolita, do Vladimir alguma coisa. Conversa bastante no sentido de eu gostei muito da leitura, foi muito agradável, mas o tema é de difícil discussão, dependendo do público que você está discutindo, igual o Vladimir Nabokov aqui, o Lolita, que também é um tema muito polêmico, mas do material que eu já pesquisei sobre ele, todo mundo disse que a escrita realmente é muito bom, que ele escreve muito bem o livro, o problema é exatamente o tema. Também fica o convite para você participar discutindo aí, não sei, às vezes você é da área de literatura e você pode contribuir e falar, Pedro, entendo isso, já apliquei, já escolhi esse livro para a leitura, eu tive essas dificuldades, seria muito interessante também. Estou tentando conversar com alguns colegas nessa área para eles me fazerem as contribuições para trazer para vocês mais para frente. Então, se chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado dessa discussão inicial, essa pequena ampliação, né, dos tópicos das últimas leituras aqui dessa playlist de literatura brasileira. Faça comentários, lembrando que também tem os links de compra na descrição, e quando você compra o livro ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal. Faça bastante comentários, é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.